Boa noite, meninas. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo, e o senhor? Tudo tranquilo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Quem falou agora? Escutei a voz, mas não vi quem foi. Eu, Daphne. Ah, tá. É que geralmente aparece quando vocês falam, tipo sublinha o quadradinho de vocês. Aí quando você falou, deu um delay, alguma coisa assim, e não apareceu sublinhado. É depois que você falou que apareceu. E aí, meninas, mais alguém vai entrar? Vai sim. Tá. Vocês conseguiram acessar a aula de hoje lá no portal? Tentaram já? Sim, já vimos já. Já foi até compartilhado lá no grupo pra gente poder já adiantar. Tá. Alguém vendo filme aí, Verônica? O que você tá vendo aí de interessante, Verônica? Tá todo mundo escutando. É ao vivo, gente. Pare! Não teve ensaio nenhum. Viraram pra mim e falaram assim: falaram assim, posso te ajudar? Oi, Bernardo. Olá, professor. Boa Tudo bem? noite. Boa noite. Pessoal, mais para checar como é que tá o andamento do projeto de vocês, o que vocês têm feito, o que tá faltando, como é que tá andando o processo aí. Me dá um panorama geral, por favor. A gente está juntando as informações que nós pegamos, que nós gravamos, e agora a gente está focando na pesquisa do clube organizacional, professor. Aham. Fazer uma pesquisa, fazer uma pesquisa quantitativa e mostrar para o senhor antes de repassar para o Alexandre. Aham. O pessoal do grupo do Jonathan estava falando que o Alexandre pediu para tentar unificar as três equipes para fazerem a mesma pesquisa Isso, organizacional. Aí eu estava isso mesmo, ele falou conversando, diga. para repassar para os outros grupos. Ele falou com a gente para repassar para os outros grupos isso, porque para ele não ter que ficar toda hora fazendo uma pesquisa com os colaboradores dele. Uhum. Ele pediu isso. Aí hoje eu até já ia tocar nesse ponto com o senhor. Sim, o Jonatas comentou, aí eu falei com ele que o ideal era que vocês seguissem a diretriz dele, para pelo menos nessa pesquisa de clima que vocês vão fazer uma pesquisa quantitativa, um questionário, ser realmente unificado para não ter muita dor de cabeça, mas que a gente tentasse negociar com ele que cada grupo fizesse entrevista, aí pesquisa qualitativa, com pelo menos um funcionário e cada um fizesse com um grupo diferente. Ou melhor, cada grupo fizesse com um funcionário diferente. Entendi. Justamente para tentar fazer alguma diferenciação, porque senão a análise vai ficar muito engessada, né? Todos vão ter acesso às mesmas informações e aí no final das contas a análise pode ficar muito parecido de um grupo para o outro. E aí quem perde mais com isso é ele, né? Vocês vão perder em relação à experiência, né, de fazer uma pesquisa um pouquinho diferente e efetivamente comparar, né, porque o ideal seria que os três grupos apresentassem juntos para o Alexandre e para mim, justamente para vocês compararem e conseguirem discutir melhor sobre algumas decisões. Acho que seria muito legal. Mas se a gente tiver, todos os grupos tiverem acesso às mesmas informações, aí até é como se vocês fossem fazer a análise de qualquer outra empresa que não precisasse entrevistar ninguém. Então eu vou E, conversar. professor, você vai falar com ele Eu vou ligar para ele diretamente? amanhã, não vou nem mandar mensagem, vou ligar para ele amanhã e vou tentar entender o que ele entendeu do projeto no final das contas,
né, que ele está sendo mais criterioso com os grupos do que os outros. Então, quero entender o que está acontecendo e vou explicar para ele essa situação do que ele vai ganhar com essa possibilidade de ter algumas coisas diferentes em cada grupo, né? Porque se vocês tiverem sempre as mesmas entrevistas, os mesmos questionários, as mesmas perguntas, cara, é como se 3 grupos fossem fazer o mesmo trabalho, exatamente igual, e aí, no final das contas, quem ganha menos vai ser ele. Porque cada um dos grupos, de qualquer forma, vai fazer o projeto, né? Então, a pontuação do semestre, né? Desculpa, a nota do semestre, vocês vão ganhar de qualquer forma. Agora, quem vai ter menos ganho vai ser ele. Ao invés dele ganhar 3 projetos completamente diferentes, ele vai ganhar 3 projetos parecidos. Me tira uma dúvida, professor. Sim. Os 3 grupos são da parte da noite? Não, tem um grupo da manhã. São 2 da noite e 1 da manhã. Aí eu vou passar para vocês o contato da manhã. Sim, por favor. Vou passar que aí vocês se juntam para pelo menos elaborar essa pesquisa sobre o clima organizacional juntos. E aí eu vou tentar negociar com ele que ele disponibilize vocês entrevistarem um funcionário, cada grupo entrevistar pelo menos um. Acho que vai ficar mais interessante. Pelo menos os grupos vão ter algumas informações um pouquinho diferentes. Inclusive também questão de perguntas, né, de questionário, ele falou que com o cliente ele ia disponibilizar para a gente, por exemplo, se o nosso grupo fizesse com 10 clientes, aí ele não ia disponibilizar os mesmos clientes para o outro grupo. Aí cada um ia pegar clientes diferentes. Entendi. Ele ia passar uma lista para a gente de clientes e a gente ia escolher com qual nós queremos fazer a pesquisa, entendeu? Isso para fazer a pesquisa sobre a reputação, né? Reputação e satisfação do cliente. Sim, beleza. Acho válido. Pelo menos isso ele diferenciar. Talvez possa ser que ele esteja falando para passar mesmo questionário para todos, até porque, se a gente for para pensar, fica um pouco chato realmente o cara responder 3 pesquisas diferentes sobre a mesma coisa, né? Pois é. A gente vendo por ponto de vista do funcionário. E provavelmente vão ter perguntas bem parecidas, né? Porque o tema é o mesmo. Aí por isso que eu vou tentar negociar com ele que a gente tenha pelo menos uma entrevista, né? Porque aí a gente cada grupo consegue personalizar o seu projeto através das perguntas que fizer na entrevista. Certamente cada grupo vai fazer umas perguntas um pouquinho diferentes das outras. Aí, para tentar diferenciar de alguma forma. Eu acho que vai ser uma saída. E amanhã eu vou conversar com ele para ver como é que a gente faz isso. Que as outras empresas, elas não estão tão criteriosas quanto o Alexandre, né? Elas estão mais light. O Alexandre está querendo tudo mais formalizado. Acho que até por conta do perfil dele, né? Porque a gente tinha que dar o azar. O cara é militar, né? Ex-militar, então o negócio o buraco é mais embaixo com ele. Ele quer as coisas preto no branco. Inclusive ele falou... Quando for o próximo semestre, avisa isso para os alunos. Coloca assim, aí que vai que ninguém escolhe ele. Aí ferrou. Não, mas aí tem que ser desafiador. O trabalho não pode ser fácil. Entendi. Se eu falar então que ele é bolsominion, aí ferrou. Não, isso daí não precisa falar, não. Essa parte não vai interferir no trabalho. Nem sei, nem sabia que ele era bolsominion, nem sei.
Que bom. Quando é militar já dá para imaginar. Exatamente, é a pista, né? Pois é. Professor, inclusive, ele também falou sobre a questão de precisar de dados a mais e tal. Ele falou que quer que a gente escreva tudinho, faça um documento e apresente para ele. E a gente meio que deixou também informado que a gente não tem como prever tudo que a gente vai precisar. Sim. Que a gente tem de acordo com o que está sendo pedido, mas pode ser que em algum momento a gente peça dados a mais para ele. Que aí ele falou que vai ter que ver para não criar conflito, dele não querer passar, achar que é uma coisa confidencial e a gente meio que se frustrar. Aham. Deixa eu anotar aqui mais isso para falar com ele. Que acho que assim, na verdade, por exemplo, como é que a gente, por mais que a gente tenha mapeado quais são as ferramentas que a gente vai trabalhar, quais são as informações que a gente precisa nesse momento, cara, não tem como a gente mapear 100%, porque vamos supor, você está lidando com clima organizacional. Aí você passa o questionário de clima organizacional e aí percebe que existe uma coisa estranha ali, vamos supor. Aí você conversa com um funcionário, uma entrevista, e aí pela entrevista você entende que o cara, de repente, ele está contratado numa função, mas está, sei lá, alocado em outra função e fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, o cara está extremamente infeliz ali, não sei o quê. Cara, às vezes você vai ter que ter acesso a algumas informações que você não tinha mapeado. Então você vai ter que, olha, eu combinei contigo que eu ia fazer entrevista com um funcionário seu, mas essa entrevista está muito diferente dos dados que eu coletei no questionário. Eu posso fazer com outra pessoa? Cara, não deixa de ser mais dado que você vai estar pedindo, né, para falar com outra pessoa. E, cara, você não tinha mapeado isso antes, né? Então é mais uma questão de, ok, o geral você tem mapeado. Agora, coisas específicas podem surgir a partir das análises, né? Por isso que eu tirei a parte financeira da empresa, porque geralmente o que é mais secreto, digamos assim, é a parte financeira. Então, se o financeiro eles liberarem, show. Se não, tocamos o barco sem. E aí eles que depois refaçam todas as análises com base nas questões financeiras que eles não quiseram disponibilizar, né? Enquanto isso, a gente lida com o que dá. Diga, Letícia. Professor, eu queria tirar uma dúvida, porque a gente estava compartilhando, né, algumas perguntas lá no grupo, né, para a gente selecionar. Uhum. Tem uma opção lá de uma pergunta que a gente colocou lá sobre o canal de compliance. Seria legal colocar essa pergunta nessa pesquisa ou a gente perguntar ao Alexandre? Então, aí, como é que vocês fizeram a pergunta? Tem, assim, a gente tentou colocar de várias maneiras. Por exemplo, uma é se existe algum canal de compliance ou Será que o não indo tão funcionário direto. entende o que é compliance? Mas aí a gente iria colocar, tipo, basicamente abreviado o que é mais ou menos. Mas a gente também tentou colocar alguma outra pergunta que possa chegar, né, a essa questão de denúncias. Só que a gente, assim, teve pessoas que assim, não achou legal colocar essa pergunta, porque às vezes também não está aparecendo uma pesquisa sobre um clima organizacional, entendeu? Aí seria bacana se, assim, eu queria tirar essa dúvida com você, se é bacana ou não, se a gente pode falar direto com eles, se tem esse sistema lá, entendeu? Então, acho que a gente tem que, em todas as pesquisas que a gente fizer, a gente tem que sempre pensar no público que vai responder aquilo dali, se aquele público tem aquele conhecimento específico. Eu não sei nem se o Alexandre sabe o que é compliance. Talvez ele saiba por ter feito o MBA, mas talvez vocês precisem até explicar um pouco para ele sobre isso. O que eu acho interessante é vocês fazerem perguntas que rodeiem esse assunto e não necessariamente que pergunta, vocês têm um canal de compliance, mas de repente perguntar de alguma forma aconteceu alguma coisa no seu trabalho que você se sentiu prejudicado?
quando você se sentiu prejudicado, você teve a quem recorrer, Entendi. eu acho que dar voltas em alguns temas vão nos dar dicas de que isso existe, de alguma forma. Pode ser que também não tenha um canal formalizado para isso, mas que tenha uma abertura no RH, por exemplo. Não sei. Então talvez valha mais a pena você rodear o tema, justamente por não ser uma pesquisa sobre compliance, do que efetivamente fazer uma pergunta direta. Tem Entendi. muita Mas aí coisa seria, que então... a gente ganha muito quando rodeia aquele tema. Entendi, mas aí então não foge nada referente à questão do sistema lá organizacional, né? Não se vocês forem por esse ritmo, Caminho. essa direção que eu estou dando, isso. Né? Se vocês forem Entendi. para tentar entender se existe algum tipo de problema, se já passaram por algum tipo de problema e como que esse problema foi resolvido, com quem eles conversaram e tudo mais, você vai estar trabalhando com o clima organizacional para entender as relações e quão confortável aquela pessoa se sente a fazer algum tipo de reclamação. E por trás disso você está enxergando o sistema de compliance deles. Né? Assim, como não é uma empresa muito Tá. Porque de repente grande... eles até podem falar, né? Sim. Né? Eles podem até falar assim, não, aqui na empresa tem um sistema de compliance, né? Sim, se Não tem eles no direto ao ponto, mas tiverem, eles podem dar né? essa resposta pra gente. Exatamente, mas aí é o que eu te falei, se vocês não têm certeza se tem, e se não é especificamente disso, é melhor você deixar que eles te deem essa resposta do que você pergunte isso. Pergunta outras coisas Entendi. que você vai ganhar mais informação, inclusive. Né? Por exemplo, se eles já sofreram algum tipo de assédio no trabalho, né? Assédio moral, assédio sexual, de repente é um bom Foi caminho para você dali puxar para o compliance. Isso, a Kelly até tinha comentado, perguntar desse modo mesmo, não ir direto ao ponto, entendeu? Foi isso Cara, mesmo. muita coisa, a melhor forma é a gente não ir direto ao ponto. Né? E a gente sempre tem que pensar, quem que vai responder? Se for um cara com baixa qualificação, ou então com uma qualificação que não faz parte não utiliza os termos que a gente usa, por exemplo, faz sentido a gente não usar termos técnicos e dar voltas. É verdade. Diga, Bernardo. Obrigada pela dica, tá, professor? Nessa pesquisa, a melhor maneira sempre é uma pesquisa quantitativa, ou não, tipo, usar uma pesquisa qualitativa, não qualitativa mesmo, mas, por exemplo, perguntando alguns porquês seria bom. Tipo, cara, descreva. então, assim, tudo são questões de escolha de quantos dados você quer efetivamente ali, o que você está disposto a abrir mão. Então vamos supor, quando você tem dados mais genéricos, ou melhor, generalizáveis, como um questionário de a pessoa marcar alguma coisa, não precisar escrever, você gera com mais facilidade gráficos e estatísticas. Então você consegue generalizar mais. Quando você vai colocando dentro de um questionário perguntas abertas, você vai ter alguns dados qualitativos dentro daquela pesquisa quantitativa, que não vai ser nem muito bom para a pesquisa quantitativa, nem muito bom para uma pesquisa qualitativa. Vai ficar no meio termo. É melhor que nada? É melhor que nada. Qual seria o melhor dos mundos, a meu ver? Vocês fazerem um questionário puramente quantitativo com todos os funcionários, ou com boa parte deles, e depois entrevistarem um ou dois funcionários. E aí pesquisa qualitativa, entrevista com essas pessoas. Que aí vocês vão ter dois tipos de dados diferentes. Vocês vão ter os dados estatísticos e vocês vão ter as falas de alguns funcionários para exemplificar os dados estatísticos. Aí ótimo, você está fazendo a melhor coisa possível. Quando você traz um questionário e dentro do questionário umas perguntas abertas, você simplesmente... Você tem que ter a noção, na verdade,
de que a pessoa, quando for responder a pergunta aberta, que ela tiver que escrever, digitar alguma coisa, ela vai escrever menos do que ela falaria. Por preguiça, por pressa de terminar, por N motivos. Então você não vai ter uma resposta tão completa como seria se fosse uma pesquisa qualitativa, uma entrevista. Então são essas questões que você tem que levar em consideração antes de decidir o que vai fazer efetivamente. E na entrevista a gente meio que vai também sentir o clima, se é realmente o que a pessoa descreveu, né? Exatamente. E fora que fazendo a múltipla escolha primeiro, a gente tem uma ideia da ênfase em qual tema, né? Que acha exatamente. que é melhor. Você pode olhar alguma coisa dentro do questionário que está te mostrando um problema ali que você precisa investigar. Aí você complementa com uma entrevista. E ainda tem um detalhe, né, gente? Quem vai passar a entrevista para eles, provavelmente vai ser através do Alexandre, que é um dos donos da empresa. Então as pessoas, bem ou mal, sabem que o Alexandre vai ler aquilo. Então isso pode influenciar o processo de pesquisa. Já quando você vai fazer uma pesquisa qualitativa, uma entrevista, ele não vai estar como mediador. O questionário provavelmente seja a partir dele. E aí, mas certeza... a gente fizer uma plataforma, aí eles respondem anônimo, ele pode até ver, mas a gente deixar bem claro que ele não vai ter acesso ao nome de quem respondeu exatamente aquilo. Eu entendo, mas será que os funcionários vão acreditar que é realmente um grupo que está fazendo um projeto sobre a empresa, ou será que é ele que está fazendo? Será que ele tem credibilidade para isso na empresa? Será que as pessoas confiam nele a esse ponto? Ou será que provavelmente... Entendeu? Assim, não dá pra gente saber. A gente nunca vai ter 100% de certeza nisso. Né? Sei lá, o cara pode ser maquiavélico e tá criando uma estratégia para as pessoas responderem como é o clima organizacional dali, e quem vai utilizar esses dados vai ser ele, não um grupo. Então, assim, é um risco. Com certeza, algumas pessoas que forem responder vão pensar nisso. Né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Claro, se não tem uma forma diferente de fazer a pesquisa, vai ser assim mesmo. Melhor isso do que nem isso. Mas não seria o ideal. Por mais que você coloque lá, olha, seu nome não vai ser identificado, não precisa colocar seu nome aqui e tudo mais, ele vai saber para quem ele vai enviar, né? Se fosse aí, olha só, a gente discutindo aqui como que seria até a pesquisa. Imagina que fosse uma empresa grande e ele não quisesse passar para todos os funcionários. Ele sabe que determinado setor tem, sei lá, um gerente lá, um coordenador que não gosta dele, e aí, por conseguinte, toda a empresa ali, todos os funcionários que estão subordinados a esse coordenador tem um problemazinho pessoal com ele. E aí, de repente, ele, não, vou passar para todos, menos esse grupo específico. Isso vai dar um viés na pesquisa. Né? Vai ir para um lado específico que ele está mudando e não está sendo generalizado. A gente não tem esse controle. Mas aí também ele que ia se prejudicar, né? Que não ia ter análise verdadeira, né? Então, mas é isso que eu estou falando. A gente só precisa ter noção de que isso pode acontecer. A gente tem que ter a noção de que isso pode acontecer. São variáveis que a gente precisa pensar. A mesma coisa. Na entrevista, provavelmente, ele não vai estar presente. Mas imagina, se fosse lá e tivesse uma câmera na sala que vocês fossem fazer entrevista. Será que a pessoa se sentiria confortável? Não dá para saber. Então, assim, são variáveis que a gente não mapeia normalmente, mas que a gente precisa ter em vista. Porra, isso daí pode acontecer para a gente duvidar dos resultados, entendeu? Vamos supor, se o clima organizacional pelo questionário que vocês passaram está maravilhoso, cara, eu duvido que uma empresa tenha um clima organizacional maravilhoso em todo momento. Aí alguém tá mentindo. Então, aí que a gente fica com a pulguinha atrás da orelha e vai fazer entrevista para complementar isso. Entendeu? Por isso que é legal a gente fazer sempre duas, quando pode, né?
Uhum. Quali. Entrando um pouquinho no assunto da aula de hoje, né? Aí eu tava fazendo aquele cálculo da amostragem. Sim, Mas, assim, provavelmente a gente vai poder fazer com todo mundo, né? Pelo que ele falou, desde que aham, seja uma pesquisa só. sim, Porque realmente ele falou que ele só tem 16 funcionários diretos. sim, Para poder ter só 3% de erro, a gente ia ter que fazer tipo com 15. aham. 15, 15 alguma alguma coisa. coisa que É. número. Eu até sugeri o pessoal do grupo do Jonatas para vocês incluírem os funcionários indiretos também. Porque, de certa forma, eles vão influenciar no clima organizacional. Pode ser que ele, quer dizer, não sei como é que funciona, né, efetivamente. Mas se de repente o funcionário, vamos supor, um médico que trabalha com eles lá, se esse médico for atender lá dentro, ele vai estar envolvido no clima organizacional. Se não, o médico atende na própria clínica, eles vão lá na Playcipa, o cliente, né, vai na Playcipa, e aí a Playcipa direciona o cara para o consultório do médico, aí beleza, é diferente. Mas se esses outros funcionários, os indiretos, como ele colocou, atuam lá dentro, junto com a equipe dele, ele vai influenciar, obviamente, o clima organizacional. Então, sugiro que vocês façam um cálculo com os dois, os diretos e os indiretos. Professor, mas pelo que ele explicou, esses funcionários indiretos seriam mais ou menos credenciados. Vamos supor, clínicas que ele tem credenciamento, que atende fora do Rio. Inclusive tem médicos que também atuam, mas vão direto até como é que se diz? A pessoa que contratou, entendeu? Aí eu não sei se entraria nesse clima organizacional. Então, aí eu deixo a cargo de vocês, gente, porque eu não conheço a empresa dele a fundo. Né? Assim, eu acho que, para mim, vamos supor, na Celso, a gente tem os funcionários da Celso e tem a equipe de limpeza que é terceirizada. Essa equipe de limpeza terceirizada, ela está em contato direto com toda a equipe de funcionários da Celso, efetivamente, todo dia. Então, por que uma pesquisa de clima organizacional não deve incluir esses funcionários terceirizados? Né? Se estão ali no dia a dia com todo mundo, eles precisam entrar na pesquisa também, porque eles vão fazer parte do que o aluno enxerga, digamos assim, do que o cliente enxerga como Celso. Então, no caso da Playcipa, aí vocês precisam analisar. Claro, eles têm um convênio com um médico do Recife, e aí eles prestam serviço da Playcipa, mas lá no Recife, cara, aí eu nem sei se eles têm contato para ter clima organizacional entre eles. Mas, sei lá, se é um médico que não é contratado por eles, mas que vai lá na Playcipa uma vez por semana, de forma terceirizada ou por demanda, e atende lá para fazer os exames e tal, não vejo por que não ser incluído no clima organizacional. Aí vocês precisam ver, gente. Eu não sei quais são os funcionários terceirizados, quais são os funcionários indiretos, como ele colocou. Aí vocês precisam analisar. Tá? Mas assim, para o cálculo do exercício de hoje, tanto faz, cara, ou um ou outro. Só determina lá o número, coloca qual é o número de funcionários que vocês estão considerando e façam o exercício. De boa. Tá? Ok. Pessoal, vamos encerrar aqui que eu vou trabalhar com outro grupo agora. Eu vou mandar para o Jonatas o contato da aluna do grupo da manhã, da representante, aí eu vou pedir para ele formar um grupinho vocês três, Bernardo, que aí vocês discutem tudo juntos para fazer o questionário. Tá bom então. Tá? Boa noite, tá? Tchau, gente. Até mais tarde. Até mais tarde.